Bem-vindos a mais uma edição da Revista de Imprensa Internacional na Bola TV. Começamos, como de costume, por olhar para a capa do jornal A Bola desta quinta-feira, dia 24 de outubro, com o título em francês. Um agradecimento. Merci. Prenda de Anthony Lopes dá a vitória às Águias. É o primeiro triunfo do Benfica nesta Liga dos Campeões. Vitória por 2-1 sobre o Lyon. Pizzi aproveitou um erro gigantesco do luso-francês para garantir o primeiro triunfo da equipa do Benfica na Champions. Palavras de Bruno Lage, relevado não está em grandes condições. E ainda uma nota para uma das notícias da noite. Portugal ultrapassou a Rússia no ranking da UEFA. Depois, há destaque também para os 4 jogos da Liga Europa desta quinta-feira. O Sporting recebe o Rosenborg às 20 horas. Ameaças das claques ensombram o jogo. Pedro Mendes convocado para esta partida. No Futebol Clube do Porto, Corona está apto e a dupla Marega Zé Luís vai estar na frente. Um Dragão que aponta à liderança. Recebe o Rangers a partir das 17h55. Às 20 horas temos um Arsenal Vitória de Guimarães. E Vieira diz que os jogadores vitorianos têm de dar a vida pelos adeptos. Vão estar 2.500 vimaranenses nas bancadas do Emirates. E finalmente temos também destaque para um dos jogos das 17h55, que é um teste à invencibilidade europeia do Sporting de Braga. Guerreiros otimistas no inferno turco, Besiktas Braga a partir das 17h55. Nos companhia nesta revista de imprensa internacional o André Pipa. André, bem-vindo. Olhamos aqui para este principal destaque relacionado com o triunfo do Benfica sobre o Lyon. A primeira vitória dos encarnados era um jogo absolutamente determinante e a equipa cumpriu. É verdade que a exibição nem sempre foi a melhor, a mais consistente, mas de todas as formas um resultado fundamental. Sim, é o que fica do jogo de ontem. Sinceramente, estive a ler o que é que o Santos Neves hoje escreve, o nosso cronista, histórico cronista e jornalista da Bola, Santos Neves, escreve hoje, e estou absolutamente de acordo com ele mais uma vez. Acho que o melhor foi mesmo o resultado. O resto ficaram muitas dúvidas, uma boa primeira parte, mas uma equipa muito pouco segura de si, muito tímida, e que quando chegou à vitória, caída um bocadinho, eu não digo do céu, mas do Lopes, de facto um erro incrível. Mas atenção, um grande golo e execução técnica do Pizzi. Grande golo. E o Pizzi que antes tinha tirado uma bola ao poste. Mas uma grande execução técnica, mas numa altura em que realmente quem estava por cima do jogo era o Lyon. A segunda parte, aliás, foi penosa. O Benfica sofreu o golo e depois quase parecia que estava a tentar segurar o empate. Mas enfim, ontem realmente foi feliz. Foi um golo que caiu um bocadinho do céu, mas é um resultado absolutamente crucial. O Benfica conseguiu e assim reentra na luta pelo apuramento. Agora, não pode o Bruno Lage pensar com este resultado que está tudo bem. A pior coisa é achar que está tudo a correr às mil maravilhas no futebol do Benfica. Não está, de facto, não está. O Benfica tem pouca chegada à baliza, pouca presença na área e continua com comportamento, eu diria, continua muito abaixo do nível exigido, do nível futebolístico que é alto exigido nesta competição. Depois de ver o jogo de ontem, estivemos a ver o jogo de tarde entre o Leipzig e o Zenit, percebe-se que a situação não está nada fácil mesmo com esta vitória. O Benfica tem agora 2 jogos fora e vai ter que pontuar nesses jogos, ou ganhar um, ou empatar os 2, porque senão chega à última jornada numa posição muito complicada. Mas seja como for, temos o Benfica ligado de novo, estava ligado à máquina, agora está de novo na corrida, continua no último lugar do grupo, mas de qualquer maneira está a um ponto da posição de apuramento. Agora vamos ver o que vem, os próximos jogos. Lyon fora e depois qual é o seguinte? Leipzig fora. São 2 jogos, o Benfica vai decidir o destino aqui. A certeza é que tem que jogar mais do que jogou até agora, mesmo tendo ganho o jogo ontem. Com felicidade não interessa, foi isso que ficou. O Benfica precisava de ganhar e nisso não falhou. Foi a boa notícia ontem do jogo. André, vamos agora olhar para a imprensa internacional e começando pelo Brasil, porque foi noite de festa para o Flamengo e para Jorge. Vamos começar, mas deixa-me só fazer aqui uma referência em relação à primeira página. Não sei quem é que disse isto, Vitória de Guimarães, não sei se foi o Hugo Vieira, não temos de dar a vida pelos adeptos. Foi o Vieira, precisamente. Foi o Vieira. Tenha juizinho. Temos que dar a vida pelos adeptos
ponto número 1, não se brinca com coisas graves, dar a vida pelos adeptos. Eu bem sei que ele precisa de uma tirada destas para acalmar a fúria dos adeptos depois da eliminação. Mas quer dizer, dar a vida não dá jeito nenhum. Se os jogadores morrem, se eles morrem, depois não podem jogar nas jornadas que faltam. Aí é que não há vitórias. Não, aí é que não há vitórias mesmo. Enfim, não se brincam com coisas destas. O futebol é apenas um jogo, não vale a pena dramatizar desta maneira. Bem, comecemos com o grande jogo de ontem, realmente que encheu. Não sei, já percebi que ficaste até às 4 da manhã, foi como eu, a ver isto, mas valeu a pena. Fazer sacrifícios pela causa, não é? Ora bem, absolutamente histórica a noite do Flamengo, a noite de Jorge Jesus ontem, talvez a noite. Não sei se foi a noite mais brilhante da carreira de Jesus, mas é difícil encontrar um jogo com uma goleada deste tamanho, de 5-0 ao Grêmio, com uma manifestação de superioridade futebolística. Caramba, analisou o Grêmio. Completamente. Caramba, e numa meia final de uma grande... analisado no jogo da primeira mão, apesar do empate. Completamente. Ou seja, ontem percebeu-se qual é a diferença entre o Flamengo e as outras equipas, e o Grêmio, pela voz do seu próprio treinador Renato Gaúcho, o melhor futebol do Brasil é o Grêmio que o pratica. Bom, percebeu-se que não, muito longe disso. Mas o que é que fica? Portanto, uma exibição espetacular, um novo amasso futebolístico do Flamengo ao Grêmio, sobretudo na segunda parte, e regado com golos. A queda aquele segundo golo matou animicamente completamente. O Grêmio, não, e depois pronto, foi um saco de pancada. E até há um jornal, o Zero Hora, um grande jornal gaúcho, que diz que o Flamengo depois teve pena e não acelerou, não bateu mais, teve pena. A cara do Renato Gaúcho ontem na linha dizia depois tudo, não é? Depois, não, e no 13 e do 4, e depois ele estava realmente acabrunhado, depois do quinto golo é uma coisa impressionante. Depois o Jesus. Eu mandei-lhe uma mensagem logo no final do jogo, pareceu-me triste, ou está demasiado contigo, nem parecia ele no final do jogo. Focaram-no várias vezes, quase que parecia triste, mas realmente é uma noite de glória para ele, talvez a noite mais brilhante da carreira dele, pela importância do jogo, porque é uma meia-final de uma Champions sul-americana, porque é um amasso tremendo à equipa que se reclamava, não é? Reclamava a melhor equipa, a que jogava melhor futebol, não é nada, claro que não é nada, já se percebeu há muito tempo que o Flamengo está num patamar, os outros estão noutro, e é um resultado absolutamente histórico, a maior goleada de sempre do Flamengo ao Grêmio, e sobretudo o mais importante, devíamos ter começado por aí, bilhete para a final, 38 anos depois, aí vai o Flamengo desembestado jogar com o River, e atenção que o próprio Olé argentino já estão a olhar para o Flamengo de lado, é lá, já vais ver o que é que o Olé escreve hoje, é lá, que isto... Mas vamos ver o que é que a imprensa carioca disse, dando desde já os parabéns ao Jorge Jesus por esta brilhante demonstração de qualidade e de categoria. De facto, o homem está lá há 3 meses e meio, não é? Há 4 meses. E transformou o Flamengo numa máquina de jogar a bola, que tem bons jogadores. 7 dos jogadores dos jogadores do Flamengo têm experiência europeia. Isso percebe-se, faz toda a diferença. São eles Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, grande descoberta de Jesus, o Gerson, o Filipe Luís, o Gabigol, que no Inter do Benfica, o próprio Bruno Henrique teve uma experiência na Alemanha, no Wolfsburg. Depois, junta-lhe o Arrascaeta, que é um grande jogador de seleção uruguaia, o Rodrigo Caio, central, que foi chamado agora à seleção brasileira. Já foi associado a vários clubes europeus. Vários clubes depois, o grandíssimo Everton Ribeiro, e tens uma equipa, bem, sem falar do Diego, até deu para o Diego voltar ontem, um jogador com larguíssima experiência europeia. Aliás, não estou em erro, o Diego Ribas foi campeão europeu com o Porto, com o Mourinho, ou não? Chegou no ano seguinte. Não chegou no ano seguinte. Então pronto, chega no ano seguinte. O Deco. Sim. Então é isso. Seja como for o dia, como imaginas, a imprensa carioca exultou, esta manchete de hoje, libertador. O Mengão goleia o Grêmio por 5-0 no Maraca, lutado, exorcismo os fantasmas do passado e volta à final da Libertadores após 38 anos. Decisão será no próximo dia 23 com o River Plate no Chile. Uma grande final. E num jogo único, num jogo pode acontecer a duas mãos. Estou convencido que o River, se calhar, seria mais batido. O River é o campeão em título e joga a terceira final em 5 anos e é bicampeão nos últimos 4. Portanto, agora, o Flamengo a jogar assim, meu Deus. Bagunçou de Che é o título do suplemento esportivo do dia, com futebol espetacular, avassalador no segundo tempo. Mengão de Jesus atropela a Grêmio do Renato Gaúcho e vai decidir a Libertadores com o River Plate. Gabigol faz 2 gols e assume artilharia isolada da competição. Notável aqui o tandem entre o Gabigol e o
O Gabigol com o Bruno Henrique, que bem que eles se entendem, meu Deus. O Bruno Henrique marcou o 25º gol da época e o Gabigol fez o 35º. Um tem 35, outro tem 25. É uma coisa impressionante. 60 golos. É porque ainda não acabou. Mas, sim, ainda não acabou. O Flamengo ontem fez o jogo número 60, tem 116 golos e 39 vitórias. Com Jesus, 26 jogos, 18ª vitória dos 12 em 26 jogos, 18 jogos sem perder agora, é a sequência, 18 jogos sem perder, 11 dos 26 jogos do Jesus, 11 jogos não sofreu golos, 55 marcados, 19 sofridos. Brilhante. Vê esta manchete brilhante do Meia Hora, que é uma manchete muito carioca. Este jornal é um tabloide do Rio, muito bem disposto, e faz a manchete com a carinha de uma adepta do Fluminense a rir e os outros três com um carão, o adepto do Botafogo, o adepto do Vasco e o adepto do Fluminense, chateados, porque, como é evidente, não é? Mengão dá um saco histórico, um sacode histórico no Grêmio, 5-0, e está na final da Liberta. A nação só tem motivos para sorrir. Cinco muito rivais, um trocadilho, sinto muito, portanto, ri alto. Os rivais do Flamengo de Pencamurcha e o Flamengo a rir. A capa do suplemento desportivo é uma festa, não é? Festa na favela, o Flamengo é o clube do povo, como eles dizem. Quem é que faz a alegria do povo? O Mengo. O placar de 0-0 era suficiente, mas o Flá fez 5-0 no Grêmio, em exibição de gala no Maraca e vai à final da Liberta. Não esquecer que no jogo de lá tinha sido um sufoco, o Flamengo tinha dado um sufoco no Grêmio, em Porto Alegre, marcou 4 golos, só um foi validado. Ontem marcou 6, 5 foram validados, e fora as defesas do guarda-redes do... Não, foi realmente, se dúvidas houvesse, e ontem ainda por cima estava em jogo a posição concreta dos Jesus no futebol brasileiro, porque havia muita gente a desejar a vitória, muito bom brasileiro, que não do Flamengo, a desejar a vitória do Renato Gaúcho para mostrar, calma, portuguesinho, não veio cá ensinar para o país pentacampeão do mundo. E a verdade é que o Jesus, a rapidez e a violência de assertividade do sucesso do Jesus, não há dúvida, transformam-no neste momento quase num deus para os adeptos do Flamengo, aliás, como se percebeu ontem. Correio Brasiliense tem um título engraçado. Em bom português, Flá está na final. Para bom entendedor, bem a palavra basta. E a crónica do jornal O Dia, Flamengo de Jesus multiplica os golos e vai à final da Liberta. Impiedoso rubro-negro atropela o Grêmio por 5-0 e volta à decisão continental 38 anos depois. Há 38 anos ganhou o Cobreiola, do Chile. Ganhou em casa no Maraca com 2 golos do Zico, depois perdeu no Chile, e o jogo decisivo, nem sequer, o jogo decisivo foi aonde? Num monumento à história do futebol, onde eu já estive, já fiz uma final lá, o estádio monumental de Montevideo. Montevideo. Ganharam a final por 2-0 com o novo bis do Zico. O Zico, os 4 golos do Flamengo, marcou-os todos na final. E depois ganharam o Mundial, a Taça Intercontinental, isso lembro perfeitamente desse jogo, ao meu Liverpool. Em Tóquio, 3-0, com um amasso no Liverpool. De modo que, quem sabe se o Jesus ganha a final e vai jogar no Qatar, a final do Mundial de Clubes. E o Liverpool lá estará. Falta apurar o campeão, o vencedor da Taça da Ásia. E evidente, entre os dois, quem vencer a final do dia 23 em Santiago do Chile, vamos ver se continua lá, será Flamengo ou River Plate, será o adversário possível do Liverpool na final, se confirmar. O que é que dizem do técnico no dia? Técnico Jorge Jesus deu uma aula de futebol em Renato Gaúcho, ponto. Armou um Flamengo que soube superar a boa marcação do Grêmio no primeiro tempo e que deslanchou no segundo. De facto, tem moral com a nação. Pois tem, ele é um deus neste momento. Vai ganhar o campeonato porque está desembestado, não é? Ganha uma vantagem colossal sobre os rivais e realmente conseguiu isto. E da maneira como conseguiu. Já agora lembrar como é que o Flá chega à final na fase eliminatória. Já sempre que o Jesus ganha o Emelec, elimina o Emelec, perde 2-0 fora e ganha 2-0, depois ganha nos penaltis. Vence o Inter, a outra equipa de Porto Alegre, 2-0 no Maraca, 1-1 fora, e agora o Grêmio 1-1, 5-0. O River Plate elimina o Cruzeiro nos oitavos de final nos penaltis, 2-0-0 e depois ganha nos penaltis. Elimina o Cerro Porteño do Paraguai, 2-0, 1-1. Elimina agora o Boca com 2-0-0. Portanto,
temos essa grande final, sem esquecer a grande diferença que há o River tem 4 títulos na Libertadores, vai para a sua 7ª final, tem 18 presenças nas meias finais e 26 quartos de final. O Flamengo tem um título numa final, a tal 1981, 4 meias finais e 8 quartos de final. Uma diferença gigantesca nesta prova. Meia hora, o baile da classificação, os títulos são de chorar a rir. Mengão dá Grêmio over, até muita graça isto, nos gaúchos, e vai à final da Libertadores pela 2ª vez, que os títulos, um baita alegria e muito dinheiro no bolso, o investimento foi grande, mas o Flamengo está a conseguir... Deixa-me dizer-te uma coisa, recorde de assistência ontem, eles têm aquela coisa dos pagantes e da assistência real mesmo. A assistência pagante era 64 mil e pouco, assistência real 69.981, quase 70 mil no Maracanã. Era a assistência da época. E, aliás, um espetáculo lindíssimo. Os adeptos... Aquilo é uma festa, os cariocas, aquilo é... Outros jornais paulistas. Estado de São Paulo, arrasador, Flamengo está na final. Muitos elogios para a goleada histórica e, sobretudo, a demonstração de superioridade que até doeu nos adeptos gaúchos. Correio da Bahia, no rubro-negro cruel, Flamengo humilha o Grêmio e garante vaga na decisão. É tudo deste género. E agora vejamos o 0 Hora, um grande jornal um grande jornal gaúcho, da terra gaúcha, onde escreve um dos melhores, o Carlos Pinhão do brasileiro. Bem, eles têm várias, mas Rui Carlos Osterman, jornalista absolutamente fabuloso, que estive, uma pena dor, tive o prazer de conhecer há muitos anos numa Copa América. Ele escreve neste jornal, aliás, professor Rui Carlos Osterman, escreveu um livro sobre o Scolari, aliás. Eliminação e vexame. Este é o jornal de 0 Hora, um grande jornal. Eis o que diz aqui o que escreveu um cronista, como é que se chama este cronista deles? Há um cronista que agora me falha o meu nome, um cronista muito conhecido deste jornal. Em seu pior vexame, Grêmio foi o Brasil e o Flamengo a Alemanha. Tricolor goleado por 5-0. E ele escreve como é que ele se chama? Diogo Oliver, tenho aqui, Diogo Oliver. E ele escreve que o Grêmio só não apanhou mais porque o Flá teve pena. Agora é evidente que isto dá para gozar. Declarações ainda represidas pelo 0 Hora do Renato Gaúcho no final do jogo. Se bobear, portanto, se levarmos isto para a brincadeira, se bobear, até uma mulher grávida faria golo no Grêmio, diz Renato, após goleada do Flamengo, reconhecendo depois no final do jogo, diga-se passagem, a manifesta superioridade do Flamengo. Os memes no Brasil não perdoaram, como é evidente, ele tem razão. Aliás, o Gabigol, um dos memes mais engraçados era este: hoje tem golo todo o mundo. Portanto, grávida, tudo, tias, avós, tudo faz golo no Grêmio. Agora, tem muita graça os comentários, por exemplo, este é do jornal do dia de ontem, um antigo jogador, neto comentador no programa Donos da Bola, disse que Jorge Jesus irritou-se com a sobrevalorização de Jesus no Flamengo e para ele, Neto, Renato Gaúcho é muito mais treinador. Tem toda a razão, seu Neto, é muito mais treinador, sim senhor. Mais memes engraçados. Quando você percebe que não tem o melhor futebol do Brasil, foi muito gozada aquela declaração. O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Portanto, isso ontem estava um bocadinho em causa. E muitos brasileiros que não do Flamengo estavam do lado do Gaúcho, porque o sucesso, a rapidez e a exuberância do sucesso do Jesus incomodou muita gente, porque de certa maneira, subliminarmente, é um atestado, eu não digo de incompetência, mas quer dizer, um homem que chega lá e no instantinho ganha 34 pontos aos rivais diretos, 18 ao Palmeiras, 16 ao Santos, abre um fosso de 10 pontos e espanca o Grêmio desta maneira numa meia-final, é uma coisa um bocadinho complicada de aceitar, não é? Mais memes engraçados. O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, a tal frase do Renato Gaúcho, e aqui a reação dos jogadores do Flamengo, tudo a rir às gargalhadas. Aqui este primeiro dos melhores, parecia a Alemanha. 0-5, parecia sim senhor, porque a Alemanha, não te esqueças, jogou como o Flamengo naquele jogo com o Brasil, não é? No Mineirazo, não é? Aquele 7-1, era o Flá Alemanha, como eles diziam. Parecia a Alemanha. Tem toda a razão Renato Portaluppi, e esta também gosto muito. Quando um gremista fala que tem o melhor time do Brasil, está aqui uma festa, eles, tem muita graça, os memes têm muita graça. O Olé,
A Argentina, portanto, na capa, obviamente, Marcelo Gallardo, extraordinário treinador, o grande treinador o melhor River da história, vai para a sua terceira final em 5 anos. Vamos ter aqui a melhor final da história do Libertadores. Sim, é capaz. Os plantéis que temos, com as ideias de jogos, treinador. E o Gallardo é um treinador muitíssimo bom. Não há 7 títulos internacionais, 2 Libertadores, fora as outras, mas agora ali em cima, repara, goleou 5-0 ao Grêmio, Flamengo total, equipazo, e o poderoso finalista da Copa. Portanto, vamos com calma. É isto, como eles dizem, é um rival flamante. River, portanto, decidirá a Taça dos Libertadores perante o Flamengo, que aplastou, portanto, que varreu o Grêmio com um baile impressionante. O Fla é uma equipa em que sobra hierarquia, portanto, há que trabalhar muito. Aqui, referências a Jesus, o Rio tem outro Jesus, tem Cristo Redentor lá em cima, e tem agora. Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho, foi a cabeça de uma renovação total, começou com um importante investimento em jogadores. Em pouco mês, o treinador mais ganhador em Portugal, ganhou 11 títulos com o Benfica e 2 com o Sporting, é verdade, é o treinador que mais títulos ganhou em Portugal, cá. Já é adorado em todo o Brasil, e nem se fala no Rio de Janeiro. Tanto que no futuro o vem à frente da seleção verde e amarela. Portanto, Gallardo tem adversário. Gallardo tiene competência. Portanto, vai ser um grande jogo. Aqui outro jornal, o Clarín, aqui do lado esquerdo, a elogiar o Gallardo que mudou a história do River, e o River desfruta de uma superioridade absoluta sobre o Boca. Quinta vez que o River elimina o Boca consecutiva em torneios a eliminar, e depois ali ao lado Flamengo varreu o Grêmio e será o rival da final. Cá está o Gallardo, aqui uma peça curiosa, assinada por um jornalista que diz que, com muita graça, Copapá para sempre. Chama-se ele, deixa-me ver que eu acho que assentei também o nome dele ou não. Isto é qualquer coisa Murphy, Miguel Murphy, se não me engano, Miguel Murphy, que escreve sobre o Gallardo. A gente fala muito do Bielsa, que lhe chamamos, diz ele, escreve o louco da merda, porque nós achamos que o Bielsa refugia-se depois dos jogos e vai ver jogadores de Moçambique, até lá jogadores de Moçambique, sabem os jogadores todos e não sei o quê. Sobre o Gallardo, o que a maioria das pessoas não sabem escrever é que ele é igual, só que tem a aparência de uma pessoa normal, humana, porque se ri que é coisa porque é tão ou mais estudioso que o Bielsa e é tão mais picuinha, portanto também será um rival a sério para os justos, porque não engana. Eu acho que o River não joga mais do que o Flamengo, do que este Flamengo a jogar assim, tem sérias hipóteses de ganhar a final. Agora, é capaz de ter mais, é uma equipa muito, muito batida, sabe perfeitamente o que há para fazer. Outra coisa que foi outro mito que caiu ontem completamente, não sei se reparaste quem é que terminou o jogo em melhor condição física. O Justo foi criticadíssimo, disparate, não poupa os jogadores e não sei o quê. Bem, o Grêmio andou a poupar os jogadores 3 semanas e quem mostrou, mas sei que ganhar ajuda muito e está por cima, disfarça o cansaço, mas realmente não se notou ontem nenhuma quebra de condição física e seria natural do Flamengo. Depois terminemos com algumas imagens tiradas do site da Globo sobre o jogo de ontem. Lá o sósia Jesus no controle, o sósia do Jesus no Maracanã, aquilo foi uma festa, tem muita piada. Aqui vemos o Joker, não sei se já viste o Joker, uma interpretação absolutamente divinal do Joaquim Phoenix, uma coisa absolutamente fabulosa. Mas cá está o Joker, ontem nas bancadas do Maraca. Aqui está um urubu também, imagens espetaculares, um ambiente incrível. Aqui vemos, não sei, um adepto com a Liberta, com a Taça dos Libertadores, que o Flamengo ganhou 81 com uma equipa fabulosa, não é? O Zico, o grande Zico, o Pelé Branco, o Mozart, o Nunes, o Tita, o Adílio, o Leandro, o Júnior. Bem, era uma equipa. Era a base daquela grande seleção da seleção que depois foi ao Mundial de Espanha com o Tele Santana. E que é uma seleção que, para a minha geração, foi a campeã moral do mundo. A gente chorou quando esse Brasil perdeu, foi eliminado por aquela Itália do Rossi, mas era uma seleção absolutamente... Quem se lembra dessa seleção? A minha geração ficou muito marcada por esse jogo. Enfim. E terminamos então com mais um adepto, a maior torcida do mundo, Flamengo. Ontem foram quase 70 mil, 40 milhões pelo país, o Flamengo em festa.
Agora, passemos para Liga dos Campeões e para o Benfica, cá está que vamos ver como é que o equipe viu. António Lopes foi o réu, realmente um disparate completo. Embora, atenção, chamar a atenção para a qualidade do remate do Pizzi, que não é fácil de fazer, parece fácil, mas não é. A maneira como ele acertou na bola, isso colocou o corpo para chutar logo, mas enfim, que lamentável, é mais ou menos o título da equipe, que é El Gachi, enfim, foi o réu completamente. Eu estive a ler a crónica da equipe, é muito dura com o jogo. Desculpa o Benfica, diz que o jogo foi medíocre, que é um jogo indigno da Liga dos Campeões, um jogo muito que alternou entre a mediania e a mediocridade. Desculpa mais o Benfica, ele diz que o enviado especial diz que o Benfica tem uma equipa mais jovem, portanto mais nervosa, os erros mais compreensíveis. O Leão são os jogadores mais batidos, o Leão não acerta uma e Lopes quebrou de facto. Foi muito, diga-se passar, foi muito acarinhado pelos colegas no final. O próprio Pizzi no final teve um gesto bonito. Foi lá, bem, são colegas de seleção. Aqui uma curiosidade que o equipe trouxe, que 15º jogo de uma equipa francesa na Luz, nenhuma vitória. Portanto, nenhuma equipa francesa conseguiu impor-se no terreno do Benfica, velha Luz, nova Luz, em competições europeias. 4 empates, 11 derrotas, e ainda bem. E num deles, o melhor jogador de todos, vi eu, foi mera enchente sempre da Luz. Não estou em erro em jogos. Pois, com Marselha. O Vata. Eles dizem ali um pequeno fogo, uma pequena luz de Depay, Memphis Depay, que marcou o golo, um bom golo. Longe o melhor jogador desta Sim, longe o melhor jogador da equipa, embora atenção, eles não têm maus jogadores. Falta tem bons jogadores, mas falta realmente a equipa, falta, enfim. Um título Benfica, os jogadores do Benfica, um título engraçado, Pizzi bem servido, bem servida. E dúvidas sobre o Rudi Garcia, segundo jogo, para o seu segundo jogo, o treinador do Lyon optou por um 4-4-2 e confiou as tarefas ofensivas a Cornet e Terrier. Não funcionou, nem sequer o seu coaching. Portanto, o Rudi Garcia tem uma situação complicada, embora ainda esteja na luta. Atenção. Mais referências deste jogo nos jornais estrangeiros, Correio dello Sport, o Lyon de Rudi faz-se mal a si próprio, numa referência obviamente ao golo, vai ser quase um autogolo, não é? Do Lopes, e o Pizzi e o Benfica fundam o Lyon suicida de Rudi Garcia na Gazeta dello Sport. Deixemos Benfica, passemos hoje, para não corrermos o risco de nós chegarmos lá, aos outros jogos dos portugueses. O Porto joga com o Rangers, muitas páginas e páginas na imprensa escocesa sobre este jogo. Tem Celtic e Rangers, são dois clubes gigantescos na Escócia. Declarações do Steven Gerrard, um grande treinador, será o futuro próximo treinador do Liverpool, segundo o Jürgen Klopp. Já disse, já indicou o seu sucessor quando sair. No fear, no inferiority, portanto não temos medo, nenhum sentimento de inferioridade. Disse ele que não podemos mostrar medo. Daily Mail, Scottish Daily Mail, a mesma conversa. Nós temos, não podemos mostrar medo, temos que mostrar que não temos medo. E o Steven Gerrard diz que os jogadores têm que acreditar. Este grupo, atenção, está tudo igualado, não é? Estão todos com 3 pontos, isto não está decidido. Feyenoord 3 pontos, Young Boys 3 pontos, Rangers 3 pontos, Porto 3 pontos. Porto tem que ganhar, obviamente. Aqui o duelo Alfredo Morelos como colombiano contra o Pepe. Diz o Mark Wilson, o enviado do Scottish Daily Mail, que o colombiano pretende brilhar e ignorar as artes negras do defesa central campeão europeu, convém não esquecer. Isto é de Scotsman, o Gerrard acredita que o Morelos vai gozar, vai gostar da batalha com Pepe. Aqui Pepe com um bocadinho mais cabelo, mas tem uma imagem de jogo de 2005, eles falam muito disso. A última vez que o Rangers jogou no Porto foi em 2005, na fase de grupos da Liga dos Campeões, era com o Adriano, o treinador do Porto, e o Rangers empatou lá 1-1, com o gol de Ross McCormack aos 86 minutos, depois do Lisandro ter feito 1-0. Na Escócia, o Rangers tinha ganho por 3-2. Portanto, eles fiam-se muito nesse jogo. Aqui vemos Ryan Jack, um jogador médio defensivo, um importante jogador na manobra, a dizer que o orgulho tem que vir antes de tudo. Os clubes escoceses valem por isto, de facto. Nunca se rendem. Neste momento, tanto o Rangers como o Celtic são equipas de terceira linha europeia, mas são grandes clubes, isso é indiscutível.
E aqui referência ao jogo diz, reproduzida uma peça pelo Scottish Daily Mail. Já está com o Pep. O Alec McLeish, cá está o Pep, mas isto é o jogo de 2005, portanto o Gerrard tem que convocar, instituir nos jogadores o espírito de desafio do Porto que nós mostramos no Porto em 2005. Ele era o treinador, empataram 1-1 com o gol de Ross McCormack a 4 minutos do fim. O Porto ganhava 1-0 com o gol do Lisandro Lopes. Mais 5 minutos. 5 minutos. Agora passemos para mais jogos com portugueses. Arsenal Vitória de Guimarães. Eu tenho um medo terrível deste jogo porque neste estádio, Emirates, com o Arsenal, eu acho que só o Sporting não foi goleado, não é? O Sporting empatou lá 0-0 com o Tiago Fernandes, ano passado. De resto, é uma lojinha de horrores. O Braga levou lá 6-0 no jogo de estreia do Braga na Liga dos Campeões. O Porto levou lá 4-0 e 5-0. O Benfica não jogou lá em jogos oficiais, mas levou lá 5-1 e 5-2 na Emirates Cup, naqueles jogos de agosto. Portanto, espero que o Vitória de Guimarães não sofra outra goleada, embora não seja fácil. Apesar do Ivo Vieira ter dito que temos que dar a vida pelos adeptos, eu volto a dizer, Ivo, não vale a pena morrerem, porque senão se morrem hoje não podem jogar no próximo jogo e perdem os próximos, ainda têm 3 jogos. Portanto, o Unai Emery explodiu na conferência de imprensa ontem contra os críticos. O Arsenal perdeu com o Sheffield United e ele não gostou do que viu escrito e pediu paciência. Nós queremos ser competitivos e criativos e os adeptos e a empresa têm que ser mais pacientes, disse zangadíssimo o treinador do Arsenal. Mas aqui em baixo já vamos ver o que é que diz o Matt Doherty, jogador do Wolverhampton, que jogam hoje com o Slovan Bratislava. Teoricamente é no jogo à porta fechada, já vamos perceber que não é, porque o Slovan vai cumprir 2 jogos de castigo por abusos e insultos racistas, mas não vai ser bem assim. O título do Daily Mail sobre o jogo: pouca importância ao jogo, dão pouca importância ao jogo, dão mais importância às declarações do treinador do Arsenal em relação às críticas que ele faz à crítica. O Arsenal tem 6 pontos, o Standard de Liège 3, Frankfurt 3, Vitória de Guimarães 0 pontos. Passemos para o Braga Besiktas, aliás, Besiktas-Braga na Turquia. O Besiktas é o lanterninha vermelha do grupo K, tem 0 pontos, o Braga tem 4. O Slovan tem 4 e o Wolverhampton tem 3. Aqui vemos o treinador isto é o jornal. Estes jornais, eu deliro com estes jornais turcos. É uma coisa impressionante. Não um espacinho aqui em branco. Repara, tudo ocupado, com titulozinhos. Este é o treinador do Besiktas, o Abdullah Avci, a dizer que não perdi a minha emoção pelo jogo. Não perdi a minha emoção, diz ele. No jornal Milliyet e aqui no jornal Salah diz que não fugimos. Claro que não fugiram, têm que jogar, porque se fugissem era falta de compreensão, o Braga ganhava por 3-0 e ainda levava uma multa grande da UEFA. De qualquer maneira, Besiktas, as águias, não é? Tem 0 pontos, estão a viver uma crise, vamos ver se o Braga mantém. O Braga tem sido, tirar o chapéu, o Braga tem sido o grande fornecedor de pontos à causa europeia de portugueses este ano na UEFA. Tem 5 vitórias e um empate em 6 jogos e esperemos que mantenha a invencibilidade hoje, se possível, que ganhe. E finalmente terminamos com o Wolverhampton do Nuno, que joga hoje no Slovan Bratislava, com declarações do Matt Doherty a dizer que acha estranho o estádio afinal vai estar cheio, isto porque a UEFA permite, nos casos de jogos à porta fechada, que crianças até 14 anos dão-lhes bilhetes de borla, assistem e por cada grupo de 10 crianças vai um adulto para tomar conta delas. Portanto, o estádio vai estar cheio. O Matt Doherty disse que, então, afinal, o clube que prevaricou não é nada bonito, porque vai ter gente a puxar. E o Nuno também disse que mostrou-se muito desapontado, até sobretudo pelos fãs do Wolverhampton, porque não vão poder assistir ao jogo e também fez a referência, então, mas afinal, que raio de castigo é este? Se vão ter o estádio cheio, com crianças, com certeza, e com um adulto por cada 10 crianças. De facto, é um bocadinho estranho. A UEFA diz que não, porque o castigo, a punição é económica, porque os bilhetes são de borla, são dados e, portanto, o clube não faz receita. Mas, enfim. Mais portugueses. Roma, Borussia de Mönchengladbach. Hoje, o Fonseca, que tem 8 jogadores indisponíveis, mas diz que Roma, se lutarmos, a gente consegue. A gente consegue. O Borussia, atenção ao Borussia. O Borussia é perigoso, mas não deixou de levar... É um dos líderes, mas não deixou de levar 4-0 em casa daqueles austríacos esquisitos, não é? Wolfsberger, não é? E Fonseca... empatou, não é? Fonseca, amargo, assim é impossível. A quantidade de lesões, a gestão é difícil.
Em relação aos Jogos da Liga dos Campeões, ontem, outros grupos, grande vitória do Nápoles ao Red Bull Salzburgo, 2 golos do Mertens, que ultrapassou Maradona, melhor marcador da história do Nápoles, e outro gol lindíssimo do Insigne, belo jogo. O PIB do gol, que é o Mertens, que ultrapassou a marca de Maradona no Nápoles, é bonito, e no magnífico ouro do Nápoles. Temos tempo para mais um destaque. Um destaque é este, é o do campeão europeu, que ganhou por 4-1 no Genk, com 2 golos, um deles absolutamente fabuloso, do Oxlade-Chamberlain, e que o título do Le Express é engraçado. O Liverpool, a finalização do Liverpool, forte como um boi ox, ou touro, Oxlade-Chamberlain. É o campeão europeu em marcha, rumo a mais uma final. André, agradeço a tua presença nesta revista de imprensa internacional, que se fecha assim nesta quinta-feira. Continuo com a Bola TV.